Hey! Estamos de volta com o Quick Tips, seu companheiro de jornada com a língua inglesa. Você com certeza já ouviu algum ditado por aí, certo? No inglês, eles também existem, então é sempre importante conhecê-los para não comprar gato por lebre. Alguns são muito parecidos com a tradução em português deles, como andar em ovos seria walking on eggshells, mas outros podem ser bem diferentes. Quem nunca arrasou numa prova e comentou com os colegas? Foi mamão com açúcar. No inglês, temos essa mesma ideia, mas com outras palavras, já que eles usam a expressão It was a piece of cake. Então, cuidado por aí e sempre confira o contexto do inglês que você consome, para não ser passado para trás. See you! Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Nicole, sou graduanda em Pedagogia no CEUB e estou fazendo mais um episódio para o nosso podcast com o tema Preconceito Linguístico do livro A Língua de Eulália, dessa vez dando continuidade na leitura comentada sobre o capítulo 4. Meus colegas Lucas e Lara já iniciaram a leitura desse livro e agora eu vou estar aí dando continuidade. Então vamos lá. Capítulo 4. O preconceito contra a linguística e os linguistas. Subtítulo 1. Uma religião mais velha que o cristianismo. O ensino de língua na escola é a única disciplina em que existe uma disputa entre duas perspectivas distintas, dois modos diferentes de encarar o fenômeno da linguagem. A doutrina gramatical tradicional, surgida no mundo helenístico do século III a.C., e a linguística moderna, que se firmou como ciência autônoma no final do século XIX e início do século XX. Qualquer pessoa bem informada acharia no mínimo estranho se um professor de biologia ensinasse a seus alunos que as moscas nascem da carne podre, ou se um professor de ciências dissesse que a Terra é plana e o Sol gira em torno dela, ou ainda se um professor de química afirmasse que mistura dos 4 elementos, ar, água, terra e fogo, pode resultar em ouro. São ideias mais do que ultrapassadas e que começarão a ser substituídas por novas concepções mais verossímeis a partir do período da história do conhecimento ocidental, conhecido como o nascimento da ciência moderna, século XVI em diante. Ninguém se espanta, porém, quando um professor de língua ensina que os substantivos são palavras que representam os seres em geral, ou que sujeito é o ser do qual se diz alguma coisa, ou que verbo é a palavra que exprime a ação ou movimento. São afirmações imprecisas e incoerentes, para não dizer francamente falsas, quanto a de que as avestruzes enterram a cabeça na areia, ou que apontar para as estrelas fazem nascer verruga nos dedos. E, no entanto, elas continuam sendo estampadas nos manuais de gramática, nos livros didáticos, nas apostilas e cobradas em testes, exames e provas de vestibular. A doutrina gramatical tradicional, mais velha que a religião cristã, passou incólume pela grande revolução científica que abalou os fundamentos do conhecimento e do pensamento ocidental a partir do século XVI. Basta examinar o que acontece na escola. É muito comum o ensino das outras disciplinas fazer uma abordagem crítica dos saberes do passado, mostrando de que maneira a evolução da sociedade, da ciência e da tecnologia levou o ser humano a abandonar velhas crenças e superstições. Em livros didáticos de biologia, física, química, história, geografia, etc.,
É frequente encontrar afirmações do tipo: durante muito tempo se acreditou que, mas os avanços da pesquisa e do conhecimento revelaram que. Quem não se lembra de algum professor contando a história de Copérnico, Galileu, Newton, Darwin e outros que revolucionaram o conhecimento humano? Isso só não acontece nas aulas de língua. Os termos e conceitos da gramática tradicional, estabelecidos há mais de 2.300 anos, continuam a ser repassadas praticamente intactos de uma geração de alunos para outra, como se desde aquela época remota não tivesse acontecido nada na ciência da linguagem. O ensino tradicional opera, assim, uma imobilização do tempo, um apagamento das condições sociais e históricas que permitiram o surgimento e a permanência da gramática tradicional. A gramática tradicional permanece viva e forte, porque ao longo da história ela deixou de ser apenas uma tentativa de explicação filosófica para os fenômenos da linguagem humana e foi transformada em mais um dos muitos elementos de dominação de uma parcela da sociedade sobre as demais. Assim como, no curso do tempo, tem se falado da família, da pátria, da lei, da fé, etc., como entidades sacrossantas, como valores perenes e imutáveis. Também, a língua foi elevada a essa categoria abstrata, devendo, portanto, ser preservada em sua pureza, defendida dos ataques dos barbarismos, conservada como um patrimônio que não pode sofrer ruína e corrupção. Nessa concepção, nada científica, língua não é toda e qualquer manifestação oral ou escrita de qualquer ser humano, de qualquer falante nativo do idioma à língua, com artigo definido e inicial maiúscula. É somente aquele ideal de pureza e virtude, falado e escrito, é claro, pelos puros e virtuosos que estão no topo da pirâmide social e que por isso merecem exercer seu domínio sobre as demais camadas da população. A língua deixou de ser fato concreto para se transformar em valor abstrato. Querer cobrar hoje em dia a observância dos mesmos padrões linguísticos do passado é querer preservar ao mesmo tempo ideias, mentalidades e estruturas sociais do passado. A gramática tradicional, funcionando como uma ideologia linguística, foi e ainda é, como toda ideologia, o lugar das certezas, uma doutrina sólida e compacta, com uma única resposta correta para todas as dúvidas. Por isso, o que não está abonado na gramática normativa é erro ou simplesmente não é português. E se alguma palavra não se encontra no dicionário, é porque simplesmente ela não existe. A linguística moderna, ao encarar a língua como um objeto passível de ser analisado e interpretado segundo métodos e critérios científicos, devolveu a língua ao seu lugar de fato social, abalando as noções antigas que apresentavam a língua como um valor ideológico. Assim, a linguística, como toda ciência, é o lugar das surpresas, das descobertas, do novo, da substituição de paradigmas, da reformulação crítica das teorias. Ora, o novo assusta, o novo subverte as certezas, compromete as estruturas de poder e dominação há muito vigentes. Não é por acaso que, mesmo entre profissionais que deveriam ter a linguística como seu corpo teórico e prático de referência, a doutrina gramatical tradicional ainda encontra um apoio e uma defesa quase irracionais. É o que se vê hoje em dia, na imprensa e na mídia brasileira, com os comandos paragramaticais analisados neste livro. Essa enxurrada de programas de televisão e de rádio, colunas de jornal
e revista que tentam preservar as noções mais conservadoras do certo e do errado, desprezando o saber acumulado por mais de um século de ciência linguística moderna, que tem no Brasil centros de pesquisa de excelência reconhecida internacionalmente. Isso para não falar também dos grupos de pessoas que dizem promover ridículos movimentos de defesa da língua portuguesa, como se fosse necessário defender a língua de seus próprios falantes nativos, a quem ela pertence de fato e de direito. A matéria de capa de revista Veja, de 7/11/2001, Falar e Escrever Bem, e a estreia de Pasquale Cipro Neto no programa Fantástico da Rede Globo, no mesmo ano, são exemplos perfeitos do obscurantismo anticientífico que envolve, nos meios de comunicação, tudo o que diz respeito à língua e ao ensino da língua. A participação de Pasquale no Fantástico faz regredir em pelo menos 25 anos os grandes avanços já obtidos pela linguística na renovação do ensino de língua na escola brasileira. O grande problema está na confusão que reina na mentalidade das pessoas que atribuem uma crise à língua, quando de fato a crise existe na escola, é no sistema educacional brasileiro, classificado entre os piores do mundo, apesar de nosso país ser o mais rico e industrializado do hemisfério sul. Além de ser a 10ª economia capitalista do planeta, a língua não está em crise. Muito pelo contrário. Nunca, em toda a sua história, o português foi tão falado, tão escrito, tão impresso e tão difundido mundo afora pelos mais diferentes meios de comunicação. E a participação do Brasil, com seus 170 milhões de falantes nativos, é de longe a mais relevante e a mais importante. Crise existe, sim, na escola pública brasileira de todos os níveis, desde o pré-primário até a universidade. Sobretudo depois que o duplo governo, presidido por Fernando Henrique Cardoso, passou a empregar todos os esforços possíveis para demolir sistematicamente o já cambaleante e sucateado sistema de ensino público do Brasil, como tem feito, aliás, com todo o patrimônio público dos brasileiros. É essa escola arruinada, com professores despreparados e pessimamente remunerados, que não oferece aos alunos as mínimas condições de letramento necessárias para o pleno exercício da cidadania. Tentar atribuir as deficiências dos brasileiros no uso mais formal da língua aos próprios brasileiros que não têm amor ao idioma, ou, pior ainda, ao próprio idioma, é não querer ver a realidade, é lançar a culpa sobre quem, de fato, é a vítima maior desse processo perverso. Desse modo, achar que a língua está em crise e que para superar essa crise é necessário sustentar a doutrina gramatical sem submetê-la a uma crítica serena e bem fundada, é, ao meu ver, uma atitude que só pode ter duas explicações: a ignorância científica, a pessoa que nunca ouviu falar de linguística, ou a desonestidade intelectual, tendo entrado em contato com a ciência linguística, finge que não a conhece. Pior ainda é quando essa atitude se sustenta num indisfarçado e indisfarçável preconceito social. Não podemos aceitar nenhuma dessas explicações para justificar o trabalho daqueles que se proclamam especialistas em questões de linguagem. Que um leigo continue a repetir os mitos preconceituosos e as ideias infundadas que circulam na sociedade sobre língua e linguagem é algo que podemos compreender e explicar com base numa análise sociológica e histórica. Mas que assim proceda um autoproclamado especialista que ainda por cima se atribui o papel de julgar
e condenar o comportamento linguístico de seus semelhantes. É algo que não podemos aceitar e que devemos sim denunciar e combater. Pelas mesmas razões que levaram à transformação da gramática tradicional num instrumento de dominação e exclusão social, é que a atividade dos linguistas brasileiros vem sofrendo ataques grosseiros por parte de auto-intitulados filósofos que representam, na verdade, a reação mais conservadoras e, muitas vezes, com acentos claramente fascistas, contra qualquer tentativa de democratização do saber e da sociedade. É a mesma ira que leva os fundamentalistas pseudo-cristãos a querer impedir o ensino da teoria evolucionista de Darwin em escolas norte-americanas. Assim, com esses fundamentalistas, para defender seu ponto de vista obscurantista, acusam Darwin de afirmar que o homem descende do macaco, coisa que ele jamais escreveu em nenhuma de suas obras. Sua teoria é a de que os humanos e os demais primatas descendem de um ancestral comum. Também os atuais detratores da ciência linguística acusam os estudiosos da linguagem de defenderem o não ensino das formas padronizadas do português, numa tentativa de transformar toda uma argumentação detalhada e sofisticada em 2 ou 3 afirmações toscas e propositalmente deturpadas. Tem um segundo subtítulo aqui que fala assim: Português ortodoxo? Que língua é essa? É fácil mostrar de que modo essa oposição à ciência linguística está viva e ativa no Brasil nos dias de hoje. Para começar, vamos invocar novamente o espectro daquele que se tornou uma espécie de arquétipo folclórico do gramático autoritário, conservador e intolerante, Napoleão Mendes de Almeida. Tudo o que ele escreveu constitui um material suculento e abundante para diversos tipos de investigação sobre ideias não científicas, como já vimos na segunda parte desse livro. Dos textos de Napoleão gotejam preconceitos sociais, raciais, linguísticos, entre outros. Ao mesmo tempo, pululam neles as afirmações mais estapafúrdias possíveis sobre língua, gramática e ensino. Vamos repetir aqui o que ele escreveu no Dicionário de Questões Vernáculas, no Verbete Linguística. Para fixar inúteis, pretensiosas e ridículas bizantinices, perde o estudante o tempo que deveria dedicar ao conhecimento efetivo da língua, que adorno cultural representa um diploma de linguística a quem escreve ou deixa meia dúzia de vezes passar no mesmo artigo de jornal ou mais tolos erros da gramática? Enganam-se os pais, enganam-se os filhos, quando pensam estar à escola, à faculdade ensinando gramática, ensinando a língua da terra, porque no programa consta linguística. O objeto da linguística é a língua no sentido da fala, de dom de expressar o homem por palavras o pensamento. É um estudo sem utilidade específica para este ou aquele idioma. É a linguística um dos estorvos do aprendizado da linguística portuguesa em escolas brasileiras. Como já comentei esse texto mais atrás, vou apenas chamar a atenção para o seguinte fato. Napoleão Mendes de Almeida morreu em 1998. Se tivesse escrito esse verbete até 1930, seria mais fácil entender sua postura anticientífica, analisando-a dentro do contexto das ideias e das concepções de língua e linguagem que vigoravam naquela época, em que a ciência linguística ainda não tinha se instalado definitivamente nos grandes centros de ensino e de pesquisa. Mas em 1998, muita água já tinha passado debaixo da ponte científica.
Os estudos da linguagem já tinham enfrentado diversas revoluções epistemológicas amplamente divulgadas nos meios acadêmicos e até nas escolas fundamental e média. Não há nada que possa justificar este conceito tão mesquinho e tacanho, essa ideia tola de que a linguística só estuda os sons da fala. Volto a falar de Napoleão Mendes de Almeida, porque sua morte mereceu um artigo assinado por Pasquale Cipro Neto, na Folha de São Paulo, jornal onde Pasquale é consultor de português. Nesse artigo, depois de falar do estilo rebuscado e barroco de Napoleão, Pasquale escreveu o seguinte: talvez por isso, os linguistas autoproclamados de vanguarda o têm como conservador e consideram inútil o estudo de sua obra. Meticuloso, Napoleão era essencialmente gramático e como tal deve ser encarado. Muita gente o admira e respeita, sobretudo por seu curso de português e latim por correspondência. E conclui o artigo com estas palavras: uma coisa, porém, é incontestável. Quem quiser estudar o português ortodoxo para prestar concurso público, advogar, exercer a magistratura ou carreira diplomática, certamente precisará consultar a obra de Napoleão. É muito interessante aqui o uso da expressão português ortodoxo. Como se sabe, a noção de ortodoxia foi inventada pouco depois da instituição do cristianismo como religião oficial do Império Romano. Para definir os dogmas oficiais da Igreja, as únicas maneiras certas e admissíveis de acreditar em Deus, em Cristo, na Virgem Maria, na Santíssima Trindade, etc. Quem se desviasse desses dogmas era acusado de heresia e condenado às mais diversas punições, com o exílio, a prisão, a tortura e a morte na fogueira. O conceito de ortodoxia se relaciona com uma série de outras noções do mesmo campo semântico: dogma, intolerância, inflexibilidade, pecado, penitência, castigo, excomunhão e outras aparentadas. Ao erro do herético corresponde a infabilidade do ortodoxo. Se é possível falar em português ortodoxo, é porque certamente também deve existir, na mentalidade de seus defensores e em oposição a ele, um português herético, um português pecador, que merece castigo e excomunhão. E nós sabemos que é precisamente essa mentalidade de perseguição, acusação e condenação que está por trás até hoje da ação dos defensores intransigentes dessa nebulosa ortodoxia gramatical. Terceiro subtítulo: Devaneios de idiotas e ociosos. Mas o que será, afinal, o português ortodoxo de Pasquale Cipro Neto? Não é muito difícil descobrir, basta ler com atenção as coisas que ele escreve. Analisando, por exemplo, a fala do político Francisco Rossi, candidato ao governo de São Paulo em 1998, Pasquale escreveu na mesma Folha de São Paulo: referindo-se a Gilson Menezes, Rossi disse que o prefeito de Diadema foi um dos que levantou bandeira. Alguns linguistas perdem seu precioso tempo em devaneios com quem tentam explicar porque o falante brasileiro prefere o singular nesses casos. Dizem que essa opção ocorre porque o que se quer é colocar em evidência o elemento de que se fala, balela, porque não se aceita que se diga ela é uma das moças bonitas da sala, ou ele é um dos deputados inscrito para falar, porque não se quer dizer que ela é a única moça bonita, nem que o deputado é o único inscrito. Das moças bonitas, ela é uma. Dos deputados inscritos para falar, ele é um. Dos que levantaram bandeira, Gilson é um. Então, Gilson foi um dos que levantaram bandeira. Temos aqui uma das muitas ocasiões em que Pasquale sistematicamente só menciona os linguistas para lançar
sobre ele há mais diversas acusações. Nesse texto, temos a associação de linguistas com devaneios e balela. Mas é sempre assim. Quem consultar, por exemplo, o CD-ROM, que reúne todas as edições do Jornal da Folha de São Paulo entre os anos de 1994 e 2000, vai ver que nas colunas assinadas por Pasquale, a palavra linguista vem sempre acompanhada de alguma nota depreciativa. Também na revista Cult, onde escreve regularmente, Pasquale já chamou os linguistas de deslumbrados. Sobre o fato gramatical que ele analisa, detectando erro comum na fala de Francisco Rossi, é muito instrutivo ler o que o filósofo e gramático Evanildo Bechara afirmou numa entrevista no jornal URJ em questão. Para justificar a suposta necessidade de elaboração de uma gramática normativa, com a chancela da Academia Brasileira de Letras, Bechara declarou: vejamos um exemplo. A expressão um dos que. A língua permite que você diga Carlos é um dos alunos que trabalha, ou um dos alunos que trabalham. Há professores que consideram mais lógica a concordância do verbo no plural. Outros acham que a concordância deve ser no singular. Mas a língua admite as duas possibilidades. O que não pode se fazer é optar por uma forma e considerar a outra errada, como muitas vezes fazem as bancas examinadoras. Evanildo Bechara é, sem a menor possibilidade de dúvida, o mais importante gramático brasileiro vivo. Apesar de sua inegável competência como estudioso da língua, suas posturas políticas e pedagógicas não têm nada de revolucionárias, e o simples fato de pertencer à Academia Brasileira de Letras é exemplo de sua filiação a um ideário conservador e elitista. Ele já declarou, por exemplo, que a função da escola é levar os alunos a falar melhor e com os melhores, porque, na sua opinião, existe uma necessidade da vigência da hierarquização e da normatividade, esquecendo-se de que a hierarquização só pode parecer necessária para os que ocupam evidentemente o topo da hierarquia e se consideram naturalmente os melhores. Ora, Pasquale Cipro Neto consegue ser mais conservador e elitista ainda do que Bechara. Bem, então eu vou parar a leitura do capítulo 4 por aqui, porque ele é muito extenso, né? E tem a quantidade certa de minutos para o nosso podcast. Mas a leitura do capítulo 4, ela é exatamente sobre... ela cai em cheio, né? Sobre o título do capítulo 4, que é o preconceito contra a linguística e os linguistas. E o que eu tirei dessa leitura, desse capítulo, foi que realmente a língua ela sempre foi considerada um patrimônio, né? Por ela nunca ter tido uma mudança em seu ensino nas escolas. Era como se a língua estagnasse, né? Durante anos e nunca houvesse sequer atualizações, o que eu particularmente não concordo, né? O escritor ele faz uma crítica ao sistema educacional, porque por sermos um país tão rico, porque temos um ensino tão baixo, né, de baixa qualidade. Então, a leitura do capítulo 4 ela é uma leitura muito rica de conhecimentos. No tópico 3, o autor do livro ele também fala o que é o português ortodoxo, né, que ele fala que temos palavras que podem ser usadas ou consideradas por professores às vezes erradas por estar no singular e outros acham erradas por estarem no plural, né? E é basicamente isso. Nenhum dos dois estão errados, né? Muitas vezes somos bombardeados com
com críticas em relação a isso, por às vezes nós falarmos da maneira, né, que nós estamos acostumados, seja porque somos de um estado, outras pessoas são de outras, e a gente acaba cometendo preconceito contra a linguística aí, né? Mas, enfim, a leitura do capítulo 4, um pouco foi isso daí. E eu quero lembrá-los também sobre a nossa entrevista, né? O nosso questionário que nós deixamos aí para vocês responderem. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. E obrigada por quem escutou até aqui. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde.